Muito bom dia para você de casa, para a senhora, para o senhor, para todo mundo que está ligadinho aqui no SBT e que a partir de agora vai fazer companhia pra gente aqui no nosso Bem na Hora. Nesta quinta-feira, dia 29 de junho, dia de São Pedro, nós estamos ao vivo, agora 11 da manhã, quase 11h01, estamos ao vivo direto dos estúdios do SBT para sua casa, para sua loja ou na palma da sua mão, porque é muito fácil de fazer companhia pra gente, não é? E o nosso Bem na Hora de hoje vai tentar resgatar aí da sua memória, sabe aqueles arquivos que estão guardados na memória? A gente vai tentar resgatar aquele brinquedo que você tanto gostava na sua infância. Olha, na minha infância eu tinha um brinquedo que eu gostava muito, quem tem a minha idade vai lembrar, chamava Pula Pirata, que era um barrilzinho que você ficava espetando umas espadinhas, não é? E aí o pirata pulava se você espetasse no lugar certo lá, dava um susto em todo mundo. Agora tem pessoas que guardam um urso de pelúcia, ou uma boneca, ou um jogo de tabuleiro, algo que remete diretamente à infância. Mas também tem pessoas que guardam essas memórias do passado sem poder ter o brinquedo, que é o meu caso. Não sei aonde foi parar o meu Pula Pirata. Ou porque ele se perdeu, ou porque ele quebrou, ou algo do tipo. Agora, a Claudineia, que nós vamos conhecer agora, sabe muito bem do que eu estou falando. Essa emoção da Claudineia foi causada por este urso feito de vinil, que foi um sucesso de vendas no Brasil nos anos 70 e 80, o ursinho Bimbão. Na infância, ela teve um exatamente igual a este, mas no dia em que o gás acabou na casa dela, queimaram o brinquedo para acender o fogão. E eu falava, Toninho, tira ele, Toninho, tira, Toninho. E ele, mas não dá mais, Neia. Toda vez que a Claudineia relembra esta história, ela desaba em lágrimas. E por isso, o filho dela, o Vinícius, resolveu agir. Assim que ela me contou, tive a ideia, de pesquisar na internet, achei uma foto e mostrei pra ela. Assim que ela viu, falou, é esse, igual. Mesma coisinha, tá até meio encardidinho igual o meu. Ele achou um urso igual, comprou e quando ela abriu a caixa, voltou pelo menos 40 anos no tempo. As memórias do passado vieram à tona e a emoção tomou conta da Claudineia. Foi como se eu tivesse conseguido tirar ele do fogo, se eu tivesse conseguido salvar ele, entende? E o Vinícius foi meu super-herói, assim, ele foi lá e salvou meu melhor amigo. O Bem na Hora de hoje já está no ar. Olha, não é da minha época, eu nunca tinha ouvido falar em ursinho Bimbão. Eu já tinha ouvido falar no ursinho Pimpão. Devia ser o concorrente do Bimbão. Inclusive tem a música que a Simone cantava no Balão Mágico. Não é, Marquinhos? É do seu tempo, não é do meu não. Acho que é do Balão Mágico. Mas enfim, a história da Claudineia e do urso Bimbão é um exemplo dessa memória afetiva que às vezes vem pelo cheiro de alguma coisa, ou através de um produto, e é verdade. O meu avô, por exemplo, que já faleceu faz bastante tempo, usava um talco que é vendido até hoje, que eu não vou falar qual é, mas sempre que eu vejo aquele talco, aquela embalagem que nunca mudou, eu lembro do meu avô. É assim. Ou de um lugar, ou de uma música, ou de um brinquedo, que remete ao passado. E daqui a pouquinho nós vamos compreender melhor a importância desse urso laranja, do ursinho Bimbão, na vida da Claudineia, tá bom? Mas antes nós vamos para São José do Rio Preto para rever o caso dos bebês trigêmeos que nasceram empelicados. A gente vai atualizar isso para vocês, tá? A Jéssica e o Fernando, eles já sabiam que a gestação era de trigêmeos e somente por isso a história já seria incrível. Mas na hora do parto, 2 bebês nasceram sem romper a bolsa amniótica. E quando isso acontece, é possível ver como os bebês estavam dentro da barriga da mãe. Gente, é muito emocionante. Olha só. Uma cena que chama a atenção. Um parto de trigêmeos com 2 bebês empelicados. Essa é a história da Jéssica, do Fernando e dos trigêmeos Mateu, Luca e Pietro.
A princípio, a notícia de que a família ia aumentar e bastante surpreendeu os pais, que já têm um filho, o Felipe, de 3 anos. E como era um exame de rotina, a gente já era a segunda gestação, eu estava mais tranquilo. Falei, então vai sozinha, depois você me fala como é que foi. Aí ela me liga por videochamada. A médica pediu para ela ligar para mim por videochamada. Aí ela mostrou a tela assim e eu já consegui ver 2 sacos gestacionais, assim. Acompanhei todo o primeiro ultrassom, tudo, então eu sabia o que eu estava vendo. Falei, é gemelar, né? Falou, então, são 3, não são 2 na verdade. Aí a hora que ela posicionou, que ela subiu o aparelho, eu falei, minhas pernas já começaram a tremer. Ela, então tem um terceiro. Tem um terceiro aqui. Aí o Fernando, pelo telefone, né, falou assim, ai, que pegadinha boa essa. Eu falei, é sério, doutor? E aí, né, nesse momento, aí o nervosismo bateu, assim. Mas era um nervoso misturado com emoção, assim, não era de desespero, nunca foi de desespero. Era, assim, pelo presente, assim, sabe? Eu pensava assim, gente, 3? Como assim 3, né? Minhas pernas começaram a bater sozinha, assim, a assistente da médica teve que até segurar para ela terminar de fazer o ultrassom, porque as pernas tremiam, assim, sozinha. E o irmão mais velho, como recebeu a notícia? Muito bem. Mateu o cabeça. 3. Uau! E como que é ter um monte de bebê assim em casa? É legal? Legal. Durante a gestação, todos os cuidados foram tomados para que os bebês pudessem se desenvolver. E na hora do parto, toda a equipe e os pais foram surpreendidos. 2 bebês nasceram empelicados. Essa questão dos empelicados, a médica até falava pra gente, mas eu não sabia que era algo tão raro assim, né? Não tinha essa sensação. E o parto foi feito de urgência, porque no último ultrassom não conseguiu medir os bebês e tudo mais, e aí foi muito rápido, 40 minutos, os 3 já estavam no colo da Jéssica já, foi uma coisa bem rápida. E a questão do empelicado, na hora eu percebi que as pessoas estavam bem emocionadas, assim, impactadas, mas pra mim eu só queria ver eles limpinhos só e saudáveis. Assim, tinha 30 pessoas na sala, né, de parto, assim, e todo mundo, não teve um que não se emocionou, sabe? Então, naquele momento, quando eu comecei a olhar, assim, e ver que todo mundo, sabe, contagiou a sala inteira de parto, aí eu entendi. Eu entendi que aquele momento era um momento muito, mas muito especial mesmo. Eu cheguei a arrepiar, assim, porque não teve um na sala de parto que não se emocionou, sabe? Segundo a médica obstetra que fez o parto, os bebês nascerem assim é algo raro e, ao mesmo tempo, emocionante. O parto empelicado, ele é muito mais comum em gestações gemelares ou trigemelares, porque os bebês estão mais altos, né? O primeiro bebê, quando está ali embaixo no canal, conforme a gente traz ali a membrana, a cabeça, acaba rompendo, né? Então, quando são bebês menores, que ocorrem normalmente em gestações múltiplas, então as bolsas ficam mais altas ali, porque um primeiro está aqui, o segundo está mais em cima, então ele fica mais fácil de acontecer. Também é muito possível ocorrer em partos normais, apesar que a gente sabe que a chance é mais difícil, né? Porque conforme o bebê nasce ali no canal, ocorre normalmente a ruptura espontânea da bolsa. Mas é muito bonito, né, de se ver, porque a gente consegue ter essa apreciação do que ocorre dentro do útero da mãe. Ela explica que não existe diferença e nem vantagem quando o bebê nasce empelicado e que todos nasceram bem, como esperado. Foi uma gravidez natural, ela não fez nenhum tratamento, não usou nenhum indutor, porque normalmente as gestações múltiplas são mais comuns, né? Frutos de fertilizações ou uso de medicação para aumentar a indução da ovulação. Quando eu penso assim que eles nasceram tão bem, sabe? E não precisaram eles ficaram uma semaninha só na UTI, isso porque não tinha vaga no outro setor, porque senão eles teriam já saído antes. Então, assim, eu me emociono bastante, porque Deus atendeu as minhas orações, né? Os meus pedidos, os meus anseios. Então, eu vejo que Ele está à frente de tudo. Quem foi a responsável por registrar o momento para lá de especial foi a fotógrafa Iris Vieira. O parto empelicado era um sonho, né? Já aconteceu algumas vezes de
ter a oportunidade, mas o parto empelicado, ele só é considerado empelicado quando ele sai com a bolsa amniótica intacta, né? Então, às vezes, os obstetras até tentavam tirar, mas aí rompia e eu lamentava muito. Então, até no centro obstétrico, o pessoal brinca comigo, né? Que calma que a sua vez vai chegar. E daí, quando a minha vez chegou, foram duas bebês, sabe? Então, isso foi o que foi mais impactante. E eu fiquei registrando, confesso que eu fiquei muito emotiva, meu olho encheu de água e eu até tirei a câmera da lente, né? E fiquei registrando só por impulso, com o coração, com a alma. Para a família fica a lembrança, que foi registrada, para que no futuro eles saibam que o nascimento deles teve um capítulo bem especial. Sem dúvida, eu quero mostrar para eles para demonstrar o quanto foi impactante, né? E também para mostrar que realmente a gente não ficou com receio deles virem, ficou muito contentes mesmo e felizes de receber eles. Já com relação à quantidade de filhos, o Fernando e o Felipe já encontraram uma solução bem divertida. O futebol ali já tá garantido. Tá resolvido, minha chance de ter o Neymar é maior agora, né? O Matheus que vai ser goleiro. O Matheus que vai ser goleiro. Tá e o Pietro? O Pedro vai ser atacante. Atacante. E o Luca? O Lucas vai ser atacante também. E o Matheus vai ser goleiro. E você? E você? Eu vou ser atacante. Igual meus irmãozinhos. É um time de atacantes, não é, Felipe? Muito bom. E, gente, como é bom saber, né? Primeiro que o Matheus, o Pietro e o Luca estão bem, né? Já nasceram bem aí, nasceram empelicados. A foto é impressionante, né? Eu, de fato, eu nunca tinha visto uma foto de um parto empelicado, agora ainda mais quando dois, né, vieram empelicados. E a fábrica da Jéssica e do Fernando só produz meninos, não é verdade? Agora já são 4 aí, o time de futebol junto com o pai. Mas eu queria destacar a fala da médica, a doutora Priscila Yamamoto, né? Ela disse que os casos de bebês empelicados são raros, claro, porém mais comuns em partos múltiplos, porque geralmente os bebês são menores e a possibilidade do rompimento da bolsa amniótica também é menor, né? Então, é uma coisa que a gente imaginava que fosse o contrário, né? Nossa, como são vários bebês, deve ser difícil a bolsa se romper, né? Ou não se romper. Agora, não, a doutora falou exatamente o contrário, que quanto mais bebês, 2 ou 3 no caso, a gestação múltipla, é mais fácil da bolsa não se romper. E nós entramos em contato com a família para saber como estão os bebês agora, depois de alguns meses. E a Jéssica e o Fernando enviaram as fotos dos trigêmeos hoje. Olha só como eles estão, as coisas mais fofinhas deste mundo. Cadê as fotos? Vou ficar curioso aqui, não é possível. Gente, eles mandaram. Quando tiver pronto, vocês me mostram aí. Eles me mandaram a foto dos 3 e junto com os... Ah, pronto, olha só. Agora aqui a família completa, né? Olha só, os 4, só um de olhinho aberto, os outros 2 dormindo aí. Olha que coisa mais fofa desse mundo, gente. Olha que coisa mais linda, porque nós mostramos esse caso aí no começo desse ano, agora os bebês já estão com praticamente 6 meses e estão cheios de saúde, cheios de vida e a família cada vez mais feliz e também realizada. Acho que agora a gente pode dizer que essa família está completa, não é? De um filho, de repente são 4. Esta família está completa, está feliz e está cheia de saúde. Olha, o Fernando, Jéssica, um forte abraço para vocês. Muito obrigado por vocês terem aberto a casa de vocês e a história de vocês para a gente mostrar aqui no nosso Bem na Hora. Adoramos! Não dá para enjoar, né? De ficar olhando para esses fofinhos. Bom, gente, mas agora é o seguinte. Nós vamos falar sobre a história da Claudineia. Que uma das maiores ligações que ela tem com o passado é a memória de um brinquedo. E muitas pessoas vão se identificar com isso. Um urso laranja, feito de vinil, que foi um sucesso de vendas nos anos de 1970 e 1980. O ursinho Bimbão, não é o Pimpão, é o Bimbão. Ela tinha esse urso, mas um dia ele foi queimado. Vocês vão entender a história.
E depois de muito tempo, o filho da Claudineia achou um urso igual na internet e comprou para a mãe. Agora, o resultado dessa surpresa maravilhosa é o que você vai ver agora. No filme Náufrago, do ano 2000, Tom Hanks interpreta o protagonista da história perdido em uma ilha, lutando pela sobrevivência. Para driblar a solidão, ele cria a própria companhia, transformando um objeto sem vida no segundo personagem principal da trama. A bola de vôlei Wilson ganha um rostinho e é tratada como uma pessoa durante a maioria dos acontecimentos, até um dos momentos mais emocionantes da obra, a separação dos dois amigos. Wilson! Wilson, espera! Wilson, desculpe! Desculpe, Wilson! Conversamos com uma psicóloga para entender o porquê um objeto inanimado consegue ganhar nossa amizade e empatia como se tivesse vida e fosse o nosso melhor amigo. Nós temos essa condição de fazer essa transferência com objetos, com coisas, para aliviar sofrimento. Então, por isso que aquela bola para ele se transforma realmente em um ser, onde ele conversa, ele pode expor. E o falar com tudo isso, até quando ele está falando com alguém, ele vai se curando das dores que ele está passando naquele momento. A profissional ainda explica que quando há uma separação, encaramos sentimentos parecidos ao luto. Quando se perde, é a mesma sensação de estar perdendo a referência. Você está entendendo? Está perdendo alguém que escutava, alguém que gostava, alguém até que amava. Algo parecido aconteceu com esse brinquedo que é o ursinho Bimbão Laranja, famoso nos anos 70 e 80. O material é de vinil, um tipo de plástico também chamado de PVC. Apesar de simples, para a Claudineia ele possui um valor sentimental tão grande que ela guarda as lembranças dele por mais de 40 anos de vida. Eu me lembro muito bem que o meu irmão, eu acho que ele tinha uns 10, 12 anos na época, e ele já trabalhava, inclusive. E ele encontrou o ursinho, junto com outros brinquedinhos, com os carrinhos de meninos, sabe? E ele levou o ursinho para mim, que no caso era a menina menorzinha da família. Aí, ele se tornou meu melhor amigo, né? E para onde eu ia, eu estava com ele. Um dia, faltou gás na casa da Claudineia e para acender o fogo, um dos irmãos usou o ursinho de brinquedo dela. E eu falava, Toninho, tira ele, Toninho, tira, Toninho. E ele, mas não dá mais, né? Então o Vinícius, ele resgatou o meu ursinho do fogo e me deu ele de volta. Ele tá aqui. Não desgrudo dele mais. A história é lembrada com muita emoção e recontada para os dois filhos e toda a família. Ela contou a história para mim 2 vezes. A primeira faz menos de um mês, que ela me contou sozinha, e as 2 vezes que ela contou, ela chorou na hora de falar que o ursinho estava acabando de derreter. A primeira vez ela contou só para mim, a segunda com minha tia e minha avó, e das 2 vezes ela desabou a chorar. Assim que ela me contou, eu tive a ideia, né, de pesquisar na internet, achei uma foto e mostrei para ela. Assim que ela viu, falou, é esse, igual. Mesma coisinha, tá até meio encardidinho igual o meu. Aí depois eu fui procurar, fiquei 2 dias pesquisando, até que eu achei um anúncio no Mercado Livre, na internet, consegui comprar pra ela, chegou 2 dias depois eu já entreguei. O brinquedinho laranja foi escolhido a dedo na internet. O modelo do urso foi exatamente o mesmo da época de infância da mãe. Inclusive tem marcas de uso, mas é preservado e estava dentro da embalagem original. O filho gravou a reação para não perder nenhum detalhe, e a emoção tomou conta do momento. Foi como se eu tivesse conseguido tirar ele do fogo, se eu tivesse conseguido salvar ele, entende? E o Vinícius foi meu super-herói, assim, ele foi lá e salvou meu melhor amigo, então foi muito tocante, muito emocionante mesmo.
O vídeo postado rapidamente alcançou mais de 2 milhões de visualizações em pouco tempo. Lembrando da infância com todas as dificuldades, a Neia tem certeza do quanto é abençoada hoje, inclusive pelos filhos, que transmitem muito carinho para a mãe por meio de gestos tão bonitos como esse. Mesmo passando por tudo que eu passei, com tantos traumas, com tantas privações, mesmo passando por isso, eu criei um ser humano incrível. Aliás, 2. 2 seres humanos incríveis, sabe? Que eu fiz e faço de tudo para que eu deixe somente boas memórias na cabecinha dos 2. É isso aí, Claudineia. E olha, talvez tenha gente que está assistindo Bem na Hora agora e pensou assim, nossa, mas tudo isso por causa de um brinquedo? Não é uma coisinha assim que às vezes é até uma bobagem? Bobagem para muitos, para a Claudineia não. E a psicóloga disse aí na reportagem que muitas vezes a gente sim transfere para um ser inanimado, para um objeto, uma figura de companhia mesmo, como se fosse uma pessoa, um ser humano. E por isso existe a sensação de luto quando esse objeto se perde, se quebra, ou no caso da Claudineia, o brinquedo foi queimado. Agora você imagine o trauma que foi para ela ver o brinquedo que ela mais gostava ser queimado, não é? Ela carregou todo esse tempo uma lembrança ruim, até porque esse brinquedo deixou de ser fabricado. Então depois dos anos 80 não dava mais para você comprar o ursinho Bimbão, até que agora com a internet, com essas compras online, ele aparecesse de novo, mas não como um novo brinquedo, mas alguém que está vendendo um objeto do passado. Só que atualmente na internet, como eu falei, tem gente que vende de tudo. O Vinícius pesquisou, achou, comprou e entregou para a mãe. E o resultado foi esse aí, maravilhoso e emocionante. Parabéns pela sua atitude, viu, Vinícius? Um beijo enorme para você, Claudineia. Eu sei, sim, que esse sentimento, esse resgate da memória afetiva que a senhora teve quando a senhora tirou o ursinho da caixa deve ter sido algo que vai ficar marcado para sempre na sua vida, não é? Aquela memória ruim de ver o urso sendo queimado foi apagada. Agora a senhora tem o ursinho aí na sua mão. Que história bonita, viu? Gostei demais. Bom, a gente vai para o intervalo. O intervalo é bem rápido mesmo. E na volta eu vou mostrar para você mais um vídeo emocionante para a gente ficar refletindo. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Bem na Hora e eu gostei que na saída de bloco tocou a Simoni cantando Ursinho Pimpão. Gente, olha quem resgatou aí foi Paulinho. Parabéns, viu, Paulinho? Você também me fez voltar aí no tempo ouvindo o Ursinho Pimpão da Simoni no Balão Mágico. Acho que era esse o nome, né? Enfim, eu sou de Sandy Júnior pra cá, não lembro. Bom, nós vamos mostrar agora pra vocês um vídeo. Ah, se preparem. Sabe por quê? Nós vimos esse vídeo agora há pouco e nós arrepiamos, porque ele é muito emocionante. E eu não vou explicar muito, não. Não vou falar nada, na verdade. Vamos assistir o vídeo e depois a gente comenta. Olha isso. Uau, não é? Vamos pensar, vamos refletir aí. Pode deixar as imagens rolando que nós vamos falar sobre elas. Esse pássaro aí pousou na ponte, aí né, na parte lateral da ponte, uma ponte que estava congelada, um lugar muito frio, e acabou prendendo os pezinhos do pássaro, né? E assim ele não ia poder voar, ele não ia conseguir voar. Então, o que ia acontecer, não é? Imagina o desespero
do pássaro. Nós podemos ver esse desespero, inclusive, nas imagens. Mas aí apareceu este homem, ele percebeu o problema e já imaginou a solução, né? Emprestar o seu calor, o calor das suas mãos, para desgrudar os pés do pássaro, para que ele, assim, pudesse seguir o voo dele, né? Aí eu vou perguntar para você em casa, pode deixar as imagens, né? Quantas vezes a gente está precisando apenas de alguém que nos empreste um pouquinho de carinho, né? Que nos empreste um pouco de calor e que estenda uma mão para nos ajudar. E mais do que isso, a gente está tendo essa percepção em relação às pessoas que precisam, né? Porque a vida é assim. Uma hora a gente vai estender a nossa mão para ajudar alguém. E em alguns momentos, quem está precisando que se estenda as mãos é a gente, não é? Nós vamos precisar que a mão seja estendida para nos ajudar. Então é assim com todo mundo. Eu acho que essa imagem é uma bela imagem para a gente, é uma bela reflexão que ela propõe para a gente encerrar o nosso Bem na Hora. A gente estava assistindo o Primeiro Impacto agora há pouco, a gente viu um caso de maus tratos a animais terrível e a gente mostra aqui no Bem na Hora exatamente o inverso, o ser humano ajudando os animais. Muito bonito, gente. O Bem na Hora de hoje está terminando, mas a gente se vê amanhã para encerrar a semana com tudo no nosso programa. Você vai ficar agora com a Jéssica Tábuas e o SBT Interior, primeira edição. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu te espero amanhã, hein? Tchau!